Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós conversamos com a secretária de Estado de Meio Ambiente de Minas Gerais, Marília Melo. Secretária, bom dia. Bem-vinda ao Café com Política. Prazer falar com a senhora. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Thalita. Prazer. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Prazer é nosso. Secretária, para começar o bate-papo aqui, enquanto a gente restabelecia o seu sinal, eu estava aqui falando um pouquinho até da entrevista que fizemos ontem com o cônsul britânico no Brasil, o Lucas Brown, sobre esse acordo, né, assinado entre Minas Gerais e o Reino Unido para troca de experiências e para que nós possamos aprender com eles e talvez que eles possam também aprender com aquilo que a gente já viveu aqui em Minas Gerais também, para tratar da questão do descomissionamento de barragens, do monitoramento das barragens. Eu queria primeiro que a senhora falasse um pouco sobre esse acordo. O que vocês imaginam que seja possível através dele? Excelente. Então, a gente, no final do ano passado, o governador Romeu Zema assinou um memorando de entendimento com o governo britânico, com várias ações previstas, né? A questão de impulsionamento da política de mudança climática é um deles, e o outro é o apoio técnico à questão de monitoramento de barragens, esse especificamente com uma participação bastante ativa do Ministério Público. O Reino Unido nos apresentou recentemente, né, uma tecnologia que foi desenvolvida por uma empresa da Inglaterra, que monitora barragens em tempo real por imagem de satélite. Então, com essa tecnologia, a gente não vai aguardar apenas os auditores nos passarem os seus relatórios, conforme a lei determina, mas nós teremos um monitoramento online, um centro de monitoramento online em parceria com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que nos permitirá, né, ações preventivas muito mais precisas na gestão de barragem de rejeito. Agora, secretária, para quando há a possibilidade deste modelo começar a ser usado aqui no estado? O acordo foi assinado com o Ministério Público. Na verdade, o recurso para esse acordo é decorrente de um termo de ajustamento e conduta que foi assinado entre o Ministério Público e a Vale, quando do rompimento da barragem de Brumadinho. A previsão é que o monitoramento já se inicie ainda esse ano, com a sala implementada, que no primeiro momento será no Ministério Público, porque eles são, né, os signatários. Nós, nesse caso especificamente, somos intervenientes. Assim que a sala e o monitoramento estiver estruturado, isso virá para a Fundação Estadual do Meio Ambiente definitivamente. Secretária, esse tipo de iniciativa que talvez nos coloque mais online diante de um problema que parece talvez distante de nós, porque as barragens muitas vezes estão em locais mais afastados, né? Muitas vezes estão em localidades rurais, enfim, representa pra gente um inegável avanço. Eu pergunto para a senhora, até do ponto de vista estratégico, a senhora acha que ações parecidas podem ser tomadas em outras áreas também no que diz respeito ao monitoramento ambiental? E aí eu não pergunto só especificamente sobre barragem não, sabe, secretária? Mas a gente sabe que existem talvez outros hiatos aí de fiscalização, e que é muito difícil com a estrutura que o Estado tem, que se consiga fazer isso, né? E a tecnologia, ela evidentemente precisa ser uma aliada do poder público nessa hora. Dá para tirar lições talvez a partir daí e conseguir avançar com processos que talvez sejam semelhantes em outras áreas, em outros aspectos? Com certeza, Rodrigo, excelente pergunta, e isso a gente tem buscado bastante. Vou dar alguns exemplos, né? Monitoramento da qualidade da água. Nós estamos aí com todos os jornais anunciando a escassez hídrica, inclusive o governo federal declarou a escassez hídrica na Bacia do Paraná. Quando a gente tem um monitoramento em tempo real, a gente tem uma maior possibilidade de tomar ações preventivas, né? E não esperar o problema ocorrer. Então, o monitoramento de qualidade, né, e nesse caso de vazão online, nos permite isso, observar se há uma diminuição, né, na vazão do rio em relação à tendência normal, né, que a gente chama de média da vazão, assim como qualidade do ar, da mesma forma. A Fundação Estadual do Meio Ambiente
ela monitora a qualidade do ar, que teve alguns problemas recentes que não está sendo disponibilizado os dados, mas o monitoramento é realizado. E quando a gente tem esse monitoramento, seja pelo poder público, seja pelas empresas, o acompanhamento, né, a gente chama na área ambiental, o controle é muito mais efetivo dos principais indicadores de qualidade ambiental, efluente líquido, efluente, né, atmosférico, o próprio monitoramento de resíduos sólidos. Então, essa é uma tendência, né, e com certeza avançará muito no controle ambiental. Por exemplo, essa tecnologia de imagem de satélite, que vai ser utilizada para monitoramento de barragem, já tem sido utilizada também em alguns lugares no mundo para monitoramento de qualidade da água, em função, né, da capacidade de reflectância do rio. Significa o quê? Né, quando vem o feixe, né, e como esse feixe retorna, essa observação nos permite fazer inferências ou fazer algumas avaliações de qualidade da água. Então, essas tecnologias, de fato, né, nos ajudarão muito no monitoramento, no controle e numa fiscalização mais moderna. Da mesma forma, o desmatamento, que aqui no estado de Minas Gerais nós já utilizamos imagem de satélite para monitorar o desmatamento em todo o estado. Ô, secretária, significa dizer que na prática vai ficar mais difícil para as empresas de mineração que não são sérias, e nós sabemos que elas existem, assim como há aquelas que são responsáveis na atividade, vai ficar mais difícil para aquela empresa irresponsável dizer que está tudo bem, que está fazendo tudo correto, se esse monitoramento é feito em tempo real via satélite, né? Exatamente. E, inclusive, assim, a gente normalmente, que se comporta de uma maneira não adequada, a gente generaliza para alguns setores, né? E a gente precisa, de fato, mostrar isso muito claro para a sociedade. Então, a gente tem várias empresas, várias indústrias, seja no setor de mineração e outros setores, né, buscando se regularizar ambientalmente, ter um bom desempenho do ponto de vista ambiental, e aqueles que não fazem geram uma concorrência desleal. Então, o monitoramento, porque não tem investimento, né, não tem controle para os efluentes, né, as questões ambientais de maneira mais ampla. Então, o monitoramento vai nos permitir, sim, né, fazer já esse recorte, né, que é o desempenho ambiental, e de uma forma indireta ajuda os setores, porque você evita, né, que aquele que está irregular, que é, né, um concorrente desleal, esteja no mercado. A gente pode dizer também, secretária, que ações como essa ajudam inclusive no desenvolvimento da economia. Pergunto por quê. A gente sabe que algumas cidades têm a mineração aí como atividade principal, mas principalmente aqui no estado, né, após as duas tragédias em Mariana e Brumadinho, a gente sabe também que a população fica, de uma certa forma, com o pé atrás em relação a essas empresas. E a gente já falou, inclusive, sobre a falta de pessoas para ocuparem vagas e cargos nessas empresas que atuam há muitos anos nessas cidades. De uma certa forma, tendo essa melhoria nessa fiscalização, uma proximidade maior do governo do estado com essas empresas, a gente pode dizer também que isso ajuda, inclusive, no desenvolvimento da cidade? Com certeza. Eu falo, fazer uma comparação, né, Thalita? Assim, o estado de Minas Gerais, por exemplo, ele era um dos últimos em transparência, e agora numa classificação nacional nós somos primeiro. Quando você tem transparência nos dados e nas informações, você gera credibilidade. Da mesma forma acontece no setor público, né? Quando você tem um monitoramento e demonstra à sociedade faticamente, ou seja, com fatos, com dados, né? Você traz uma credibilidade, né? Então, assim, eu acho que esse é um caminho, né, que o próprio setor quer buscar. É claro, né, a gente não generaliza nem para um lado nem para o outro, mas se a gente falar do setor de maneira geral, ele quer retomar essa credibilidade, e nada melhor do que a transparência baseada em dados e informações. Ô, secretária, nesse mesmo sentido, eu pergunto, como é que está o diálogo hoje com a área da mineração aqui no estado? Nós tivemos aí esses dois crimes que ocorreram contra o estado, e nós temos contradições que existem na forma de se minerar aqui em Minas, e eu pergunto hoje, como está esse diálogo do ponto de vista ambiental, que é a área que é tomada conta, respondida pela senhora hoje com o governo, hein?
Então, Rodrigo, assim, a gente tem um diálogo constante, especialmente com as entidades de classe, né? Vou citar aqui algumas, o Sindiestra, o IBRAM e a própria FIENG, que tem um papel, né, importante. E o setor, desde, né, da ocorrência, especialmente da última tragédia de Brumadinho, tem buscado, né, estabelecer controles da atividade mais efetivos. A gente tem observado isso. No próprio semana passada a gente teve uma reunião institucional que a Vale nos mostrou como ela reestruturou a área de geotecnia para que, né, reduza os riscos de qualquer tipo de incidente que possa ter. Então, o setor se preparou, porque de fato, né, Rodrigo, eu falo que se a gente colocar no papel o custo, né, fora obviamente as vidas, que isso não tem valor, né, mas o custo que gera a empresa um desastre como Brumadinho, o investimento vale muito a pena. E sem falar, quero voltar a dizer, das vidas humanas, né, porque isso não tem valor. Então, o setor tem se organizado, as empresas têm, né, aprimorado o seu sistema de monitoramento, e pelo nosso lado, o Estado, né, em parceria com o Ministério Público, os órgãos de controle, também temos aprimorado o nosso controle e fiscalização sobre a atividade. Porque a atividade, né, nós estamos no estado que é Minas Gerais e nós sabemos, né, nós estamos com um valor de minério muito atrativo, e isso é muito importante para o desenvolvimento econômico do nosso estado, né, de emprego e renda para o nosso estado. Mas, de fato, né, nós precisamos que seja feito com responsabilidade, e o que a gente tem observado é uma readequação do setor de maneira geral. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. Secretária, são perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong com a gente aqui, combinado? Sim, combinado. Para começar, monitoramento de barragens. Segurança à população. Acordo Minas-Reino Unido. Política de mudanças climáticas, uma nova era para o desenvolvimento sustentável no estado. Licenciamento ambiental. Otimização, racionalização e aprimoramento técnico constante. A política ambiental no Brasil. A política ambiental no Brasil tem buscado avanços, especialmente na área da política ambiental, de qualidade ambiental urbana, como o programa Lixões, que foi uma parceria estabelecida e está sendo desenvolvido no nosso estado de Minas Gerais, Lixões Zero. O governador Romeu Zema. O governador tem se mostrado um grande líder na área de meio ambiente, assumindo acordos como o Race to Zero, absolutamente né, que vai mudar a dinâmica socioambiental e a dinâmica de desenvolvimento sustentável no nosso estado. Um grande líder ambiental. E a política ambiental do governo Bolsonaro? Temos buscado, né, um aprimoramento nessa relação, né, especialmente, como eu disse, na qualidade urbana, qualidade ambiental urbana. Quero destacar novamente o programa Lixão Zero, que para o estado de Minas Gerais trará um grande avanço. Secretária de Estado de Meio Ambiente de Minas Gerais, Marília Melo, nossa convidada de hoje aqui no Café com Política. Secretária, muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Muito obrigada. Bom dia a todos.